Bem-vindo de volta. Estamos acompanhados por Einar Tangen, pesquisador sênior do Instituto Taihe e também pesquisador sênior do Centro para Inovação na Governança Internacional, ou CIGI. Obrigado por se juntar a mim de Lisboa hoje. Bem, é um prazer. Desculpe pela confusão com o horário. Bem, vemos que Trump concorreu com essa ideia de América em primeiro lugar. Agora, é um conceito interessante, porque pode ser interpretado de muitas maneiras diferentes. Para alguns, significava ajustar-se à multipolaridade, priorizando algumas regiões, deixando outras em segundo plano, para evitar que os Estados Unidos se exaurissem e, de fato, incentivar outras grandes potências a equilibrar coletivamente o poder americano. Para outros, restaurar a hegemonia era a alternativa. Então, em vez de se ajustar à multipolaridade, significava revertê-la. Nesse caso, poderíamos esperar o enfraquecimento de diferentes aliados, a terceirização de conflitos para intermediários, colocar adversários uns contra os outros e restaurar a dominância. Acho que a ambiguidade é uma aliada quando se quer ser eleito, porque se você não especifica o que pretende fazer, consegue capturar todas essas diferentes ambições. Mas uma vez que você realmente está no poder, e essa retórica precisa ser convertida em políticas específicas, as divisões começam a surgir. Já estamos vendo porque alguns agora estão entrando em conflito com outros. No primeiro dia, América em primeiro lugar pode significar acabar com as guerras sem fim, e no dia seguinte pode significar que é preciso destruir todos os adversários dos Estados Unidos em diferentes guerras. Então, estamos vendo agora divisões entre os defensores do América em primeiro lugar que estão tentando definir esse conceito. Como você avalia o objetivo de Trump? Porque eu poderia colocá-lo um pouco em cada categoria. Ele parece, em certo nível, querer priorizar certas regiões. Ele estaria disposto, por exemplo, a dar menos prioridade à Europa, mas, ao mesmo tempo, a ambição hegemônica parece bastante forte. Como você vê a estratégia geopolítica mais ampla dele para os Estados Unidos? Bem, Glenn, a primeira coisa que eu diria é que é errado começar a analisar Donald Trump em termos de política. Ele realmente não tem uma. Se tivesse uma política, ele teria aprovado uma reforma na saúde há muitos anos. Depois de reclamar disso por o quê? 18 anos. Quando Donald Trump disse "Make America Great Again", havia um tom meio revisionista nisso. Uma volta ao passado, talvez aos anos 1950 ou início dos anos 1960. O que ele estava fazendo, como oportunista político, era simplesmente falar com um grande grupo de americanos. Lembre-se, ele se saiu muito bem entre as classes médias mais baixas. Eles não são tão instruídos, mas sentem fortemente que foram vítimas. E ele explora esse sentimento de vitimização. Essa é toda a sua estratégia. Tudo é culpa de outra pessoa. A China tem nos explorado, e por aí vai. Quero dizer, os Estados Unidos têm sido explorados por aliados, adversários, vizinhos. Todo mundo tem culpa. E isso se reflete na vida pessoal dele, onde ele está sempre na posição de vítima. Veja, são 28 acusações de assédio sexual e contando, todas as falências, e mais recentemente as dívidas, além do fato de que ele usava sua organização sem fins lucrativos para financiar sua campanha política e agora precisa devolver os 2 milhões de dólares. Então, não encare isso como uma questão de política. Ele age por instinto e tem uma espécie de senso político intuitivo de como fazer as pessoas se envolverem com ele. Esse tem sido realmente o traço marcante do seu sucesso. Se você começar a pensar em como ele enxerga o mundo, acho que esse é o erro. Quero dizer, estamos falando de alguém que não entende que há países africanos cuja língua principal é o inglês. Ele realmente não entende de geografia. Ele não se importa. Ele fez campanha com esse tipo de mensagem nativista. Vou baixar seus preços. Vou trazer de volta os empregos para a América. Era isso que a América em primeiro lugar significava. Agora, as pessoas ao redor dele viram oportunidades nisso,
porque sabiam que isso causaria confusão. Então acho que a melhor forma de colocar é que há pessoas ao redor dele, até mesmo em seu gabinete. Darth Vance, como eu chamo J.D. Vance, é alguém que realmente acredita nessa mensagem de vamos agitar as coisas. A democracia não funcionou. Ele está muito envolvido com Peter Thiel, da Palantir, que investiu centenas de milhões de dólares para promovê-lo. E eles têm essa crença de que chegou a hora de uma nova nobreza, uma nobreza da classe tecnológica, para essencialmente governar a humanidade, porque a humanidade não pode ser confiada. Over mankind because mankind can't be trusted. They are good at throwing governments out, but they don't know. Eles são bons em derrubar governos, mas não sabem o que querem. É impossível ter ordem. Então, isso é como algo saído do roteiro de Star Wars. Você tem o bem contra o mal e o império tentando se impor. Nesse momento, a divisão no partido é entre aqueles que realmente sentem que Donald Trump tem seus melhores interesses em mente e que ainda se sentem muito leais a ele, apesar das evidências crescentes de que ele não parece se importar. Sabe, você vê os fazendeiros aparecendo e dizendo, olha, isso não era o que eu estava pensando. Eu devia ter pensado melhor. Ele vai deportar todas as pessoas de quem dependo para tocar minhas fazendas. E ele disse que ia atacar a China. A China é o maior cliente deles. Como eu disse, são essas as pessoas de quem eles dependem para manter as fazendas funcionando. Então agora, talvez estejam sentindo um certo arrependimento pela escolha que fizeram. Há também o fato de que ele está passando uma quantidade enorme de tempo no exterior. Ele deu 40 bilhões de dólares ao seu amigo Milley, ameaçou o Brasil com tarifas de 30%, porque seu amigo Bolsonaro vai ficar fora por muito tempo. Então ele gosta de misturar questões pessoais com política, mas não há lógica nem motivo para isso. É simplesmente, gosto desse cara, vou ajudá-lo. Gosto do Bibi, vou ajudá-lo, dar bombas e coisas assim. Mas só até certo ponto. Você não pode matar todo mundo, contanto que minhas digitais estejam nisso, ou eu ainda tenho alguma esperança de ganhar um prêmio Nobel da Paz. Então sim, sempre me incomoda quando as pessoas, como você, de forma muito racional, tentam dizer, olha, vamos ver o que há por trás do homem. Não há nada. É o que você vê, é o que você tem. Quero dizer, notoriamente, quando ele foi entrevistado, às 5 horas de gravações, perguntaram a ele, você já reflete sobre si mesmo? Ele respondeu, não, porque não gosto do que vejo. E é simplesmente assim. Quer dizer, ele também admitiu, eu acordo todos os dias e tento aproveitar ao máximo o dia. Não penso no futuro nem em mais nada, apenas no que posso conseguir hoje. Então, este não é um homem que lide com políticas públicas. E, francamente, dá para ver isso pela sua agenda doméstica. O que ele conquistou de positivo? Quer dizer, ele não construiu um muro. Sim, ele está apoiando imigrantes de todos os lados. Ele colocou esses agentes do ICE contra americanos. Enviou tropas. Mas isso são soluções? Ou apenas táticas? Você provavelmente está certo aqui. Costumo destacar que essa resposta abrangente ao declínio dos Estados Unidos, ou declínio relativo, digamos, não se baseia em uma visão estratégica de seus pontos fortes, fracos e de seus rivais. Em vez disso, parece se apoiar na suposição de que o problema vem das fraquezas dos líderes americanos. Assim, se você tiver apenas um líder forte, alguém familiarizado com a arte da negociação, um empresário ou vendedor que possa usar suas habilidades para criar laços pessoais e que também saiba como usar tanto a cenoura quanto o chicote por meio de pressão máxima. Então é possível, de certa forma, fechar o acordo. Acho que esse foco excessivo no toque pessoal e na liderança, em vez de na estratégia, provavelmente é um erro. O interessante em relação à China, porém, é que ele parece superestimar a força que os Estados Unidos ainda têm, como se ainda estivéssemos no início ou no fim dos anos 2000, quando o país era dominante, mas já em declínio.
Mas, novamente, a ideia de que ele pode fazer os chineses se curvarem à sua vontade realmente superestima duas coisas. Primeiro, a força relativa dos Estados Unidos. E segundo, a capacidade da China de ceder. Porque se eles começarem a fazer o que ele quer, o objetivo é mais ou menos a capitulação, muito parecido com o que ele espera de todos os seus outros adversários. Mas, nesse sentido, o que você vê acontecendo agora com a guerra econômica em andamento entre os Estados Unidos e a China? Porque, do meu ponto de vista, parece que a corrida pela IA criou uma enorme bolha de dívida ligada aos data centers e aos mercados americanos. Ao mesmo tempo, vemos os chineses reduzindo sua dependência de chips. Como grande parte da indústria está de fato na China, eles têm uma maneira melhor de implementar a IA, enquanto os americanos não têm a mesma capacidade. Como você interpreta essa situação? Ou é apenas uma bolha? Porque até agora isso pode ser visto como especulação. Há argumentos dos dois lados. Eu não posso estar falando sério. Quero dizer, mais de 50% dos investimentos no último ano foram para esses data centers. E ainda assim, não existe um modelo comprovado mostrando que eles vão gerar o tipo de receita necessário para um retorno adequado sobre o investimento. Na China, eles enfrentam o mesmo problema. As pessoas correram para construir data centers e o governo disse: acalmem-se. Vocês têm data centers, mas não têm clientes, não têm produtos que possam usá-los. Então, a China está indo na direção oposta. Eles estão desacelerando e, ainda assim, realmente têm a energia necessária para operar esses data centers. Nos Estados Unidos, há uma situação em que eles estão construindo essas coisas, mas não sabem como alimentá-las. E em muitas comunidades, o que estão fazendo é aumentar o preço da eletricidade, o que, é claro, afeta a indústria. Eles dependem de energia. Então, não é algo bem planejado. Acho que o termo que você procura é que não há um objetivo final. Donald Trump gosta de colocar as coisas em movimento, mas não há uma real sensação de que vão chegar a algum lugar. E isso é muito verdadeiro em relação ao que aconteceu com a China. A ideia de que as terras raras não eram conhecidas ou estrategicamente consideradas é um absurdo. O fato é que há 30 anos isso já era discutido, e a visão era algo como, bem, a China é uma nação submissa. Nós podemos poluir a terra deles e eles podem fazer toda essa coisa suja e desagradável. Então nós obteremos os produtos que queremos, os metais e materiais acabados de que precisamos para nossa tecnologia. Em 2008, o Pentágono publicou um relatório dizendo: olhem, pessoal, somos totalmente dependentes da China por causa dessas terras raras. Terras raras são críticas, absolutamente críticas. Não havia nada do tipo, bem, poderíamos viver sem elas. Ou algo assim. Depois, em 2010, a China e o Japão se envolveram em uma disputa territorial sobre as ilhas Senkaku, chame como quiser. A China não anunciou uma proibição das terras raras, mas por algum motivo nenhuma terra rara estava chegando ao Japão. E o Japão, naquele momento, foi forçado a fazer concessões. E desde então, eles vivem uma espécie de trégua fria. Então estamos falando de 15 a 17 anos atrás. E ainda assim, Donald Trump de alguma forma se surpreende que essa questão crítica, ligada a mais de 50% do investimento atual nos Estados Unidos, a IA, aos sistemas de defesa, ainda dependa totalmente do mercado chinês. E é algo esmagador. As pessoas falam em 90% e tudo mais, mas esse não é o número real. O número real é 98%. Essa é a participação dos ímãs de terras raras, que são absolutamente essenciais para tudo, desde carros até giroscópios e mísseis, o que você imaginar. Sem eles, você não vai a lugar nenhum, e não há capacidade existente. And there's no existing capacity. Now, in 5 to 7 years, you could build up the capacity. Agora, em 5 a 7 anos, você poderia desenvolver a capacidade necessária para seus interesses estratégicos, digamos os militares. Mas enquanto isso, sua indústria automobilística basicamente iria à falência.
Isso levaria de 10 a 15 anos. Os Estados Unidos têm de 10 a 15 anos, ou mesmo de 5 a 7 anos, para resolver seus problemas? A resposta é não. E é por isso que Donald Trump, com muita fanfarra, tem viajado para a Austrália, que possui um complexo parcial de terras raras. Ele abrange 4 processos. Basicamente, a mineração e coleta, depois a separação e, em seguida, o processamento. Há 2 partes no processamento. O leve, que produz certos elementos usados em tudo que está relacionado a chips, seus óculos, o vidro na frente do seu telefone, e o pesado, que realmente é usado na produção desses ímãs de terras raras. Então, não há ninguém que tenha uma cadeia completa, exceto a China. E veja, eles têm cerca de 70% dos recursos mineráveis. Atualmente, eles extraem terras raras, mas terras raras existem em muitos lugares. Esse não é o problema. O problema é a falta de capacidade de processamento, tanto em termos de sofisticação quanto de escala. A China está de 10 a 15 anos à frente de qualquer outro país nesse tipo de processamento, além de ter a capacidade de produzir em larga escala. Então, neste momento, Donald Trump se vê arrependido de suas ações porque não pensou bem nelas. Eles nem se preocuparam em perguntar a ninguém quais seriam as consequências de dizer sem chips. E você deve se lembrar, é até meio irônico, que ele disse, bem, não vou permitir que nenhum sistema aviônico da Boeing seja enviado para a China. Bem, isso é realmente engraçado, porque a Boeing não vai conseguir fabricar esses aviônicos, já que eles não têm terras raras. Então ele está basicamente dizendo, não vamos vender para vocês algo que não conseguimos produzir, o que, eu diria, soa bem vazio e tolo. De qualquer forma, ele ainda não descobriu como lidar de forma eficaz com a China, e isso o irrita profundamente. Mas ele não é ideológico. Ele simplesmente segue em frente, cria, sabe, solta, como eu costumo dizer, alguns gatos mortos por dia e um monte de coelhos brancos, e a imprensa sai correndo atrás deles. E ninguém olha para a questão principal aqui, que é o fato de que suas táticas de louco estão criando uma situação em que não há absolutamente nenhuma previsibilidade. A menos que você ache que pode fazer um investimento e obter retorno total, todo o seu capital de volta, mais o lucro, antes que Donald Trump saia, digamos, em 3 anos, é muito difícil ver como você vai fazer um grande investimento. E é isso que se vê globalmente. Muitos países parecem estar cedendo. Eles dizem, vou indicá-lo para presidente. Sabe, um prêmio Nobel da Paz. Aqui estão alguns enfeites de ouro, aqui estão alguns negócios para seus filhos. Vamos fazer promessas de growers que investiremos nos Estados Unidos. E então vamos apenas esperar. Esses são os tipos de investimentos de que estamos falando. Parques não estão criando nada. Você sempre pode procurar por atrasos. É exatamente isso que a maioria das pessoas faz. Bem, parece que algumas das principais fraquezas na competição com a China seriam, como você disse, em IA e nos data centers. Não é apenas que existe uma bolha, mas como você destacou, eles consomem muita energia. E não é só nos Estados Unidos que os custos de energia estão subindo. Isso é verdade em todo o mundo, exceto na China, que tem se concentrado bastante em colocar novos recursos energéticos em operação. A abordagem dele em relação às terras raras também é bastante interessante. Bem, digamos interessante, porque como você disse, é como se isso tivesse surgido do nada. Ninguém sabia disso. Mesmo 2 ou 3 dias atrás, ele fez um discurso, vários discursos, mas estava fazendo alguns comentários diante de jornalistas, em que argumentava que as pessoas não sabem o que são ímãs e todas essas coisas que as pessoas têm estudado para descobrir como garantir as cadeias de suprimentos. E de repente, a suposição é que ninguém sabia disso.
É por isso que acabamos nesse problema. Quero dizer, eu teria me sentido mais confortável com a liderança política em Washington se eles ao menos tivessem identificado o que deu errado. Não é que a China tenha vindo e levado todos os negócios, ou que ninguém soubesse o que era um imã, mas sim que existia um sistema econômico em que muitas indústrias foram terceirizadas e não havia muito foco no desenvolvimento da infraestrutura energética e de todas essas coisas. Mas para resolver isso, é preciso olhar para dentro. É preciso olhar para as decisões erradas que foram tomadas, para o desenvolvimento dessa economia financeirizada e extrativista, tudo isso. Mas não é tão atraente quando as falhas estão em casa. É muito mais fácil, imagino, olhar para fora e dizer que alguém roubou sua grandeza, porque certamente não foi nada que você fez. E acho que isso também se aplica às tarifas. Quero dizer, não sou categoricamente contra tarifas. Acho que se os Estados Unidos dissessem, queremos, por exemplo, desenvolver a construção naval, uma indústria específica, percebemos que não conseguimos construir navios de forma tão competitiva quanto os chineses. Então vamos impor algumas tarifas para dar aos nossos fabricantes tempo para desenvolver a maturidade, a qualidade e os baixos custos necessários para competir com eles. Manteremos uma tarifa fixa de 10% pelos próximos 20 anos. Isso daria previsibilidade e confiança aos investidores para investir. Mas, essa nova abordagem, essa ideia de que usaremos tarifas como uma arma para te punir se você não fizer o que queremos, se você não libertar, sabe, o Bolsonaro da prisão, é simplesmente não há estrutura. É, como você disse, essas reações impulsivas do dia a dia. Bem, Glenn, vou discordar um pouco de você. Acho que há espaço para tarifas em nações em desenvolvimento e emergentes, que não querem que suas indústrias estratégicas sejam tomadas, ou que querem desenvolver as suas próprias. Elas não estão interessadas em deixar a Amazon basicamente dominá-las e usá-las como um apêndice do império. Mas, em relação aos navios, minha família construía navios. Construímos 28 submarinos na Segunda Guerra Mundial. Construímos embarcações para os grandes lagos, guindastes, o que você imaginar. Posso te dizer, parece sedutor, certo? Vamos impor uma tarifa, e isso permitirá que nossa indústria naval cresça. Agora, antes de tudo, ela teria que ser muito maior que 10%. A força de trabalho não existe mais. Você precisa de soldadores, precisa de engenheiros, pessoas que simplesmente não existem mais. Se você viajar pelos Estados Unidos, verá que, apesar de todos esses problemas relacionados à queda do emprego, se observar de fato a indústria, há um déficit de trabalhadores. Isso acontece porque as pessoas simplesmente não sabem fazer o que é necessário. Ler plantas, soldar, consertar máquinas, trabalhar com eletrônica, fiação, coisas desse tipo. Infelizmente, o que acontece é que quando você impõe essa tarifa, sua capacidade de vender esses navios internacionalmente basicamente se torna nula. Talvez algumas empresas americanas digam, ok, podemos fazer isso. Mas a vida útil de um navio, em termos reais, é de cerca de 15 a 20 anos. In real terms, is about 15 to 20 years. So you'd have basically generation. Então, basicamente, você teria uma geração de navios, da qual poderia depender com esse subsídio contínuo. Também seria necessário um subsídio não apenas para construí-los, mas para vendê-los internacionalmente, porque as pessoas simplesmente diriam, bem, posso comprar um navio chinês por 1/3 ou 2/3 desse preço. E, portanto, operar com esse navio é muito mais barato, porque, obviamente, é preciso cobrar pelo custo do próprio navio. Então, isso realmente não funciona nesse aspecto. Mas, como eu disse, se você é uma nação emergente, tentando proteger sua agricultura, ou tentando desenvolver indústrias locais, software e coisas do tipo, aí é diferente. Incentivos, ação estatal, tarifas, coisas desse tipo podem ajudar a proteger o seu mercado. Mas, uma vez que você se torna um país desenvolvido, quando começa a usar tarifas já estando no topo do jogo,
o que realmente está fazendo é usar medidas protecionistas para tentar impulsionar suas próprias entidades. Mas as pessoas não deveriam pensar que o único trunfo que a China tem, em termos do que pode usar como pressão sobre os isolados, são as terras raras. Sim, isso é muito importante. É uma prioridade alta. Mas se você quer fabricar carros, precisa desse tipo de chip legado. E a grande maioria deles, mais de 50% do mercado, está na China. É lá que eles são produzidos e inspecionados. Eles são embalados, são enviados. Sem eles, você não produz nenhum carro. Você poderia abrir fábricas para fabricá-los? Claro, em 2 ou 3 anos. Enquanto isso, você não tem uma indústria automobilística e todo mundo nela vai ficar sem emprego. Produtos químicos, desde os usados no processamento até os usados em medicamentos e produtos de limpeza doméstica, a maioria deles é fabricada na China. Vitaminas também. Lembro-me de quando vim para a China há 30 anos e descobri que 98% da vitamina C do mundo era produzida aqui. Tenho certeza de que isso não mudou muito desde então. E o motivo é que quem está assistindo pode perguntar: por que a China está na frente? O que eles estão fazendo? Bem, é bem simples, na verdade. Well, it's pretty simple, actually. Chinese companies are willing to take lower. As empresas chinesas estão dispostas a aceitar retornos menores. Assim, uma empresa americana ou europeia realmente precisa estar em torno de 8% para ser considerada viável pelos bancos. Isso significa que elas precisam demonstrar em seu plano de negócios que esperam pelo menos um retorno de 8% sobre o investimento. Então os bancos dirão: certo, isso é razoável. Está no limite inferior, mas vamos emprestar dinheiro, oferecer uma linha de crédito. Na China, eles se contentam com 2%, 3%, 4%, 5%. Portanto, eles buscam negócios de baixa margem, em que tudo gira em torno das economias de escala. E as empresas ocidentais, mesmo deixando de lado os menores custos de mão de obra, construção, operação e energia, simplesmente não conseguem competir com isso. Mesmo que tudo fosse igualado, ainda assim, não seria viável dentro do sistema ocidental. Então você também tem os metais estratégicos. Existem alguns metais em que a China, mais uma vez, controla cerca de 99% do mercado. E sem eles, bem, tudo bem, você não consegue produzir mísseis, chips e todo tipo de coisa. Aí você começa a entrar nas necessidades básicas. Você não vai se separar da China. Todas as roupas que você acha que são feitas em outro lugar, seja em Bangladesh, na Índia ou onde for, adivinha, o tecido é feito na China, a linha é feita na China, os zíperes são feitos na China, os botões são feitos na China e assim por diante. Certo, as máquinas de costura que estão sendo usadas em Bangladesh e em todos esses lugares foram feitas na China. Então, quero dizer, até a pequena etiqueta na parte de trás do seu suéter ou camisa também é feita na China. Então você tem todos esses bens intermediários que, como sabemos, podem ser levados para qualquer lugar e é possível agregar valor a eles com trabalho adicional. Mas o fato é que você ainda está sustentando a economia chinesa. E se alguém tiver dúvidas sobre isso do ponto de vista econômico, sugiro que observe a diminuição do comércio com a China e o aumento do comércio com a ASEAN e outras entidades que viram crescer suas exportações para os Estados Unidos, incluindo lugares como o México. Há uma correlação direta entre o Vietnã e o México na quantidade de novos produtos que estão importando da China e o aumento de suas exportações para os Estados Unidos. Então, é meio que uma mistura. É o velho nó górdio. Aquele com tantas pontas que, se você puxar uma, acaba apertando toda a bola de barbante. Certo? Mais difícil e complicado de desfazer. Está tudo interconectado. E este é o mundo como ele é. Donald Trump não quer entender isso. Ele simplesmente diz, sabe, somos grandes, vamos entrar, intimidar as pessoas e elas não terão escolha a não ser ceder. E isso funcionou para a grande maioria das nações. Ninguém quer enfrentar diretamente os Estados Unidos. Veja a Índia, por exemplo. Quero dizer, eles ainda realmente não sabem o que fizeram de errado. Eles eram uma peça essencial na máquina que deveria conter a ascensão da China.
curtail China's rise. And now, after interference in their general election, E agora, depois da interferência nas eleições gerais deles, de se aproximar do Paquistão com acordos sem sentido e de a liderança ficar indo e voltando, há alegações de que a China está realmente no centro da imagem de homem forte de Modi, afirmando que foi ele quem resolveu o conflito entre o Paquistão e a Índia. E então você tem duas revoluções coloridas, em Bangladesh e no Nepal. Essas são coisas que eles não entendem. Mas, se você olhar para isso de forma estratégica, tática, do ponto de vista de Donald Trump, sempre dá para saber do que ele tem medo, porque ele menciona. Ele vai dizer, o BRICS. Ninguém acredita no BRICS. O BRICS está morto. Oh, BRICS. No one believes in BRICS. BRICS is dead. Well, BRICS isn't dead. BRICS is expanding as a line of... Bem, o BRICS não está morto. O BRICS está se expandindo, com uma fila de países que querem aderir, porque a única coisa que podem fazer é se unir, regionalmente ou em entidades maiores, para neutralizar a influência dos Estados Unidos e construir mercados não conectados aos Estados-Men. Então, quero dizer, isso é muito perceptível. A África do Sul recebeu essas grandes tarifas, de 30%, e foi destacada como um país racista. Algo meio irônico, já que foi vítima do apartheid, não a perpetradora. O Brasil tem tarifas de 50%, porque ele é muito próximo de seu equivalente lá, o Bolsonaro. A Índia também tem tarifas de 50%. Counterpart there, Bolsonaro, you have India 50% tariffs, you have China, which he would like to put, 137% tariffs. Você tem a China, sobre a qual ele gostaria de impor tarifas de 137%, e a Rússia, que é tudo bem. Então qual é o padrão aqui? Bem, todos são BRICS, não são? Ele os conhece e os teme, porque é um valentão. Não quer um valentão maior. Ele tem medo de que esses países recuperem o bom senso, talvez se unam à União Europeia, e venham a Washington dizer parem com isso. Vocês podem impor tarifas ao próprio povo, isso é com vocês. Mas não podem nos prender a todos nesse tipo de espiral de morte, em que competimos uns contra os outros apenas para sustentar os Estados Unidos. E essa é a típica atitude colonial. Como faço os nativos brigarem entre si e depois pego o que quiser? Até agora, isso não aconteceu. Mas com a China se levantando e a Rússia seguindo em frente, há um perigo na mente de Trump de que essas pessoas se unam. E então será o fim do jogo. Ele fará o que é conhecido por fazer, que é recuar. Ele sempre amarela. Então, se isso acontecer, ele vai ter que se reajustar, descobrir de quem é a culpa depois disso, bater em mais alguns imigrantes e acabar com o direito à cidadania por nascimento, e por aí vai. Mas internacionalmente, estará acabado. Eles vão arrecadar receitas por meio de tarifas que, como você sabe, atingem mais duramente o próprio povo dele. Assim como as coisas que ele está fazendo com a saúde, agora estão atingindo mais duramente sua própria base. O que foi mesmo? Quase 80% de todos os condados que votaram em Trump, os números mais altos? Adivinha, são os maiores beneficiários do SNAP, ou Vale Refeição. E essas são as pessoas que votaram massivamente nele. Agora, em termos de números, claro, há mais gente nas cidades porque elas têm mais população. Mas quando você começa a falar sobre a base dele, ele está minando essa base com essas questões de saúde, que vão afetá-los de forma muito dura. Muitos deles vão ver aumentos de 50% e vivem de salário em salário. Não sei se você viu as estatísticas que saíram, mas 68%, um aumento em relação aos 63% dos americanos agora vivem de salário em salário. 50% de toda a economia varejista está sendo sustentada por apenas 10% dos Estados Unidos. Então há essa enorme desigualdade. E Donald Trump não fez nada para ajudar nisso. Na verdade, ele piorou a situação. Portanto, é possível prever que eles vão se voltar contra ele. E isso não vai ser bonito. Essa é uma situação em que se eu não gosto de você e você faz algo contra mim, eu direi, bem, eu sempre soube que você era uma má pessoa. Mas se eu achava que você era meu salvador e descubro que não é, vou me sentir traído. Pessoas que se sentem emocionalmente traídas tendem a ser as mais violentas.
Quando você começa a analisar casos domésticos de violência, morte e assassinato, coisas desse tipo, geralmente é porque alguém sente que foi traído, que suas expectativas não foram atendidas. E as pessoas que já amaram no passado, que amam suas armas, que acham que os Estados Unidos estão no caminho errado, acreditam que o sistema é manipulado e que não tem nenhuma conexão com ele. Essas pessoas perdem a esperança. Vai ser algo muito, muito feio. E as primeiras pessoas contra quem elas vão se voltar são elas mesmas. E você já está começando a ver isso acontecer. Muitos dos seus comentaristas se voltaram contra ele por causa dos arquivos de Epstein e por causa de suas aventuras no exterior. Eles disseram: você foi eleito para cuidar das coisas em casa, para cuidar das pessoas daqui, não para ficar correndo pelo mundo, tentando ganhar um prêmio Nobel da Paz. Então há muita decepção por aí. Ainda não vimos o pior disso. Não vai ser um ótimo dia de ação de graças para muitos americanos, e o Natal vai ser ainda pior. E quando isso acontecer, depois do Natal, as pessoas vão começar a sentir realmente o aperto, e você começará a ver mudanças. Até as eleições de meio de mandato do próximo ano, pode esperar que não vai importar o quanto eles manipulem os distritos eleitorais. Manipulação de distritos é quando se alteram as linhas dos distritos para as eleições, não para o Senado, já que há apenas 2 por estado, mas para a Câmara dos Representantes. É possível tudo isso. Mas se a maioria da população estiver contra você, isso não vai te ajudar. Eu espero que ele enfrente uma forte queda, perda da maioria no Senado, perda da maioria na Câmara dos Representantes. A questão na mente de muitas pessoas, com ele enviando tropas para as cidades, especialmente as democratas, e afirmando que o sistema de votação é fraudado, é se isso é uma preparação para realmente tomar o controle do processo eleitoral, simplesmente anulá-lo, cancelá-lo, ou, depois, alegar que houve tanta fraude como já fez antes, que não vai aceitar os resultados da eleição. E, portanto, ele a cancelaria e manteria o Congresso atual no poder. A questão é, como os republicanos reagiriam a isso? Acho que isso pode ser um passo longe demais para muitos deles que ainda acreditam que os Estados Unidos são uma democracia. É essa tendência, porém, de Trump, isto é, quando as coisas não vão bem em casa, de ir ao exterior e tentar assumir o crédito por resolver os problemas do mundo. Também vemos isso entre líderes europeus, do Reino Unido, a Alemanha e a França. Quando as coisas vão mal em casa, eles concentram todo o foco na política externa, fingindo que estão enfrentando um tirano e transformando-se em pequenos Napoleões. Gosto dos seus comentários sobre a construção naval, porque acho que é um bom ponto. Se as tarifas vão funcionar, elas precisam fazer parte de um esforço mais amplo. Seria necessário desenvolver de fato as cadeias de suprimentos e o conjunto de habilidades. Então, tudo isso seria um processo muito complexo que levaria anos e anos. Mas realmente não existe uma solução rápida. A solução de micro-ondas, que Trump costuma procurar. Aquela ideia de que, se ele simplesmente acenar com a mão, as pessoas vão respeitá-lo, temer sua força e a paz se estabelecerá. Quero dizer, a China, por exemplo, com as terras raras e tudo mais, levou o quê? Mais de 25 anos desenvolvendo o processamento e o refinamento. E a solução do governo Trump foi pedir uma pausa de 1 ano, com a ideia de que, nesse 1 ano vamos desenvolver as capacidades, então voltaremos à disputa sem depender da China. É muito essa ideia de ter soluções simples. É interessante, sim. Acho que você também tem razão sobre por que é importante que os chineses estejam agora enfrentando o Trump, porque ele se tornou o presidente do caminho mais fácil. Ou seja, quando ele faz suas ameaças, os países que se alinham, como os europeus, acabam realmente sendo atingidos agora. Eles estão em uma situação muito difícil. Enquanto isso, países como a China, que enfrentam, ele meio que recua e se afasta. Então, agora deve estar mais ou menos claro que o preço de se alinhar pode ser muitas vezes mais severo do que qualquer ameaça que Trump faça. Mas eu queria perguntar,
Você mencionou que o que ele mais teme é, claro, aquilo que ele precisa denegrir. Então ele diz que o BRICS já acabou, que os países estão saindo. Sabe, isso nem chega a ser uma narrativa. São apenas fatos, fatos factualmente errados. Ninguém está saindo. A fila, a lista de espera para entrar, só cresce. Mas algumas dessas sanções, no entanto, são reais. Elas representam uma ameaça econômica concreta, especialmente as sanções sobre o petróleo russo, que são na prática sanções secundárias. Então, as sanções sobre a China, a Índia e outros. Você acha que Rússia, China e Índia, esses três gigantes eurasiáticos, conseguem manter-se unidos? Ou você vê os chineses e indianos começando a se afastar um pouco da energia russa para, imagino, evitar algumas das punições mais severas dos Estados Unidos? Bem, a Índia é um caso interessante, porque, como eu disse, eles realmente não entendem por que houve essa grande mudança. Quero dizer, não se tratava apenas de todas aquelas coisas que mencionei em relação, você sabe, às revoluções coloridas e à interferência e tudo mais. Ele tinha Peter Navarro diariamente atacando Modi e a Índia dizendo que eles são responsáveis pela guerra na Ucrânia, que depois de terem uma carona gratuita, não são democráticos. Quero dizer, foram ataques muito pessoais. E obviamente o Navarro é, você sabe, aquele tio meio maluco que você mantém fora de vista, a menos que queira que ele haja do jeito que age, completamente desequilibrado. Então, sabe, eles esperavam que quando Modi fosse a Tianjin, para as reuniões paralelas com Putin e também com Xi, Putin e Xi esperavam que ele fosse lá, essencialmente para dizer, ok, é hora de reunir o BRICS, precisamos agir e devemos fazê-lo. A Índia sempre foi o que eu chamo de entidade de equilíbrio dentro do BRICS, da OCS e de outras organizações, onde tende a adotar uma postura muito conservadora e pró-americana. Mas dado o tipo de abuso que ele estava sofrendo, eles esperavam que ele se levantasse e dissesse, olha, precisamos nos unir e colocar esse valentão em seu devido lugar. Eu vejo que, como você disse, se você o enfrenta, sendo um típico valentão, ele recua com um gemido e diz, eu nem estava interessado em você mesmo. E havia uma oportunidade de ouro. Mas, sabe, com Jai Shankar, que comanda o ministério deles. O plano, antes de se tornar, você sabe, meio complicado, e ele ter sido transferido para a Índia. Ele é cidadão americano, parece estar muito próximo de Washington, e ainda mantinha a esperança de que a chave seria usar a percepção de proximidade com Putin e Xi em relação a Washington para conseguir algum tipo de concessão razoável. Quer dizer, a maior questão para Modi é uma linha vermelha absoluta. É o fato de que Trump insistiu que eles abrissem o setor agrícola, tanto a produção de laticínios quanto a de grãos, para os Estados Unidos. Isso teria um impacto enorme. Esses agricultores, que representam mais de 50% da população da Índia, votariam, é claro, em qualquer partido que não fosse o de Modi, nesse caso, porque veriam seus meios de subsistência desaparecerem. E isso seria o fim da história. Quer dizer, é uma impossibilidade física. Bem, não física. Uma impossibilidade política para Modi fazer isso. Mesmo assim, você sabe, os Estados Unidos estão pressionando. Então, neste momento, a Índia ainda está em cima do muro, tentando descobrir o que fazer a seguir. Você vai notar que Modi tem estado bastante quieto, exceto, claro, com esse novo ataque terrorista no Forte Vermelho, que os paquistaneses afirmam ser uma operação de bandeira falsa da própria Índia, destinada a desviar a atenção do fato de que suas políticas externa e interna não estão indo bem. E essas tarifas, é claro, não vão ajudar. Então você sabe, a Rússia e a China adorariam que a Índia se juntasse ao grupo. Obviamente, o Brasil também teria interesse. A África do Sul não tem nada a perder, embora eles tendam a ser um pouco mais reservados. Mas veja bem, quanto mais pressão Trump coloca sobre esses países,
O que eles têm a perder? E se eles, como você apontou, virem a China se impondo e tudo piorando? Ótimo, eles realmente souberam lidar com Trump, e o mundo inteiro sabe disso. Talvez seja a hora de dizerem, certo, vamos todos nos unir e fechar um acordo rápido. Eles poderiam dizer aos Estados Membros, olha, não vamos aceitar o seu gás natural liquefeito. Vamos começar a taxar seus serviços, que são o seu único ponto forte em termos de exportações, e vamos impor tarifas sobre o que vocês fazem. Por que isso seria ótimo? Bem, pense assim, Glenn. Quem fabrica todas as coisas que os Estados Unidos produzem? Who makes all the stuff that America makes? Europe. So if there were, in fact, Europa. Então, se de fato houvesse tarifas sobre produtos americanos, os produtos europeus de repente conseguiriam superar boa parte de seus déficits. Não totalmente em relação à energia, mas pelo menos o suficiente para lhes dar algum fôlego para se recuperar. E se suas lideranças perceberem que essa é provavelmente a única maneira de saírem do buraco em que se meteram, talvez fosse sensato se unirem ao Brexit e simplesmente dizerem a Trump para parar com isso. O que quero dizer com isso é que eles simplesmente vão a Washington e dizem, olha, vocês podem aplicar as tarifas que quiserem sobre o próprio povo. É uma política tributária regressiva, mas isso é problema de vocês. Só não vão nos tratar de forma diferenciada. Se quiserem 20% para todos, tudo bem. Isso é irrelevante no sentido de que haverá menos demanda dos Estados Unidos por causa do custo, mas em termos globais, será a mesma coisa. Eu não quero enviar algo para os Estados Unidos com 20% a mais. É apenas um aumento de preços. É inflacionário para os Estados Unidos. Eles não estão violando a soberania dos ASMAs. Estão apenas traçando um limite sobre o que os Estados Unidos podem fazer internacionalmente para pressionar outros países. E esse é o direito deles, se unirem e fazerem isso. And that is their right to come together and do this. In theory, it should have been done in the UN. Em teoria, isso deveria ter sido feito na ONU ou na OMC. Os Estados Unidos paralisaram a OMC ao não permitir a nomeação de juízes para o órgão de apelação. Portanto, não há decisão final em nenhum caso se qualquer país ou países envolvidos no processo quiser recorrer. Não há decisão definitiva. E, obviamente, ter poder de veto no Conselho de Segurança permite que os estados com impunidade desafiem o mundo, como fizeram com Gaza e continuam fazendo. Então, estamos em uma situação em que as instituições internacionais que foram criadas após a Segunda Guerra Mundial, em grande parte a pedido dos Estados Unidos, estão sob ataque. Elas não são capazes de agir nesta situação. Assim, inevitavelmente, a única solução é que os países se unam e digam chega dessa loucura. Parece mesmo que estamos sempre chegando mais perto do fim da linha. Bem, novamente, é por definição um caminho muito insustentável no qual os Estados Unidos se colocaram. E acho que esse esforço constante de buscar soluções rápidas acaba resultando em tentar fazer demais ao mesmo tempo. Por exemplo, com a Índia. Se eles pudessem ser inundados com todas essas promessas de grandes relações comerciais e laços mais profundos, mas houvesse uma área em que precisassem mudar suas políticas, digamos, exercendo pressão sobre o petróleo, seria uma coisa. Aí sim, poderiam pressionar nesse ponto. Mas atacar tudo ao mesmo tempo, isso é agricultura, é a energia deles, quero dizer. Torna-se impossível cumprir e trabalhar com os Estados Unidos. E também envia um sinal claro de que se você ceder um pouco mais, eles virão por tudo. Então, muitas vezes, é uma boa estratégia de imagem buscar essas pequenas vitórias aqui e ali. Mas quando tudo se junta, é bastante perigoso. Pode afundar toda a economia aqui. Mas obrigado por dedicar seu tempo. Sei que você está aqui em Lisboa agora, com uma agenda cheia pela frente, então obrigado novamente por reservar um tempo. Bem, obrigado, Glenn, por me receber. É sempre um prazer, e é sempre bom ouvir as perguntas. Na verdade, acho que, na maioria dos casos, elas são mais interessantes do que as minhas respostas. Bem, obrigado. Não tenho certeza se concordo, mas obrigado mesmo assim.